Os estoicos Sêneca e Marco Aurélio, o que eles achariam desse estudo que está buscando testar a moralidade das inteligências artificiais? Seria aplicável um conceito de moralidade para a IA? E se a moralidade não tivesse nas ações, mas nas intenções por trás dela? Uma máquina pode ter vontade própria? Então aqui nós chegamos numa compreensão de Marco Aurélio e Sêneca. Tá? Então, para Sêneca, por exemplo, de novo, ele vai concordar com Aristóteles. O que não é livre não pode ser honrado. Não pode ter, não tem honra, não tem moral, não se pode dizer que quem não é livre agiu virtuosamente. O agir virtuoso só é possível a quem tem escolha. Simples assim, quem tem vontade. Para Sêneca, a moral é um estado interno da alma. Olha, eu estou falando de um autor materialista. Materialista. Certo? Então, veja, os materialistas clássicos, aqueles lá do estoicismo, eles reconheciam a existência da alma. Claro, porra, tem algo animando o ser vivente. E a alma humana, ela é diferente dos seres viventes não humanos, como essa plantinha aqui que eu adoro, porque ela é intelectual, ela é racional. E a virtude, ela é justamente seguir a razão correta. A visão dos estoicos ela é tão linda, apesar de eu discordar com a perspectiva materialista deles, mas, porra, é lindo. Quem dera se todo materialista fosse estoico. Porra! É porque o materialismo moderno é outra merda. Né? A tese de doutorado que coordena essa pesquisa lá na Anthropic, né? É justamente sobre isso. Ela parte do princípio que o universo é plano e por isso é infinito. Então existem infinitos agentes morais. Ela pressupõe essa probabilidade. Então, se tem infinitos agentes morais, a gente não pode dizer que algo é mais moral do que outro, porque quebraria as 4 lógicas lá, aquelas 4 premissas bem interessantes que ela estrutura. Só que tem um conceito pesadíssimo aqui. Primeiro, o universo é infinito? Como que algo pode ser infinito? Então, como casa isso com o Big Bang, por exemplo? Se a teoria principal da origem do universo é o Big Bang, um ponto de similaridade, todas as forças físicas aqui unidas, esse ponto condensado de energia, ele inflama, né? Não é inflama, né? Inflaciona, né? E expande. Aí você tem o Big Bang. E aí as coisas, o universo passa a existir e está em expansão. Como algo infinito está em expansão? Explica aí para mim. Fala, professora, gostaria de fazer essa pergunta para você. Está tirando de onde? Né? E segundo, a moral ela é uma referência relativa entre os próprios agentes. Volta para live da semana passada. São problemas das filosofias que eu escolhi para mim. Talvez essa galera escolheu outra. Beleza, tá tudo bem. Ninguém precisa brigar por isso. Não quero converter ninguém. Mas para onde isso vai nos levar? Por exemplo, esse estudo é que a IA é imoral, como se eu pudesse aplicar um conceito de moralidade. Mas ignorando essa premissa que já está errada, a IA é imoral por causa do ser humano. Então vamos extinguir a humanidade. Eu tenho uma live aqui, que foi a live menos vista no meu canal no YouTube, porque o YouTube com certeza escondeu essa live, que eu falei o pior de todos os preconceitos, a misantropia.
Eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito, o maior deles é a misantropia. Mas todo discurso de ódio é odioso. O maior de todos os discursos de ódio é a misantropia. É o ódio à humanidade. É para onde a gente vai. Tem uma galera aí que acha, olha que grande dia. Houve uma época na nossa sociedade que nós éramos teocêntricos. Então acreditávamos, ainda que com a visão materialista dos estoicos, Sêneca e Marcão aqui, nós acreditávamos que existia um bem, sumo bem, supremo. Para os estoicos, isso é a própria natureza, uma inteligência universal. E por que eles acreditavam nessa inteligência universal? Porque eles olhavam para a natureza e haviam ordenada. Porra, tem que ter uma inteligência para pôr ordem nisso. Tem que ter uma inteligência. É simples. Eles não estavam evocando nenhum tipo de profissão de fé, não. Essa era a perspectiva de Marco Aurélio. Certo? Essa era a perspectiva de Marco Aurélio. Por isso que ele dizia, a verdade é a natureza. É a natureza das coisas. Certo? Simples. Então, o agir moral está relacionado a eu, com minha razão, alcançar, descobrir essa razão, essa inteligência suprema e cumprir o que me cabe dentro desse plano. Inclusive, aqui é que vem a resiliência estoica. Se isso está me acontecendo, é para o bem do todo. E se é para o bem do todo, não pode ser um mal para mim. Aqui vem, por exemplo, o que eu chamo eu passei a chamar de bondade. Agora esqueci a expressão que eu dei. Era uma expressão tão legal que eu dizia o seguinte, que bondade generosa dos estoicos. Porque eles não têm perspectiva de que eu vou fazer o bem aqui para herdar o céu. Não. Para eles, quando morrer, acabou. Vai se dissipar. Eu vou voltar para o universo. Vou me dissipar. São materialistas, vão me dissipar. Certo? E o que eu fiz vai ecoar. Mas eu serei esquecido. Então, por que ser bom ou mal? Porque isso é próprio da minha natureza. O bem é ser coerente com quem eu sou. Por quê? Porque eu fui criado por esse bem supremo. Pronto, eu tiro esse negócio da equação, acabou. A moral não tem mais a verdade das coisas, a verdade da natureza. Então, a bússola moral, ela ficou horizontalizada. Ela depende dos pares. Não precisa ter um universo infinito, professora. Não precisa, porra! Nesse conceito de moralidade, não dá para comparar moral nem aqui na nossa realidade mesmo. Aqui não precisa ir para outro planeta, não. Só os 7 milhões de seres humanos. Eu não posso dizer, professora, por exemplo, que é mais moral uma sociedade que dá à mulher o direito dela dirigir, votar, se vestir como ela quer, em detrimento de uma outra sociedade que não dá esse direito à mulher. Sabe por quê, professora? Porque a moralidade é incomparável, professora. Está entendendo? Você nasceu numa realidade, eu não sei se é americana e tudo. Você fez doutorado em Nova York, né? Se tivesse nascido no Irã, professora, você não teria nem se formado. E tá tudo certo, professora! Porra! Tá errado. Quando eu vejo um negócio desse, eu fico pensando, porra, o que a gente está entendendo por moral? O que a gente está entendendo de humanidade? Aí a gente está buscando uma humanidade numa IA, quando não encontra por falha da nossa humanidade. Grande dia! Eu tinha uma realidade teocêntrica, aí me vieram com... Nossa, eu lembro dessas aulas, iluminismo, o renascimento, a era da luz. Saímos do teocentrismo, antropocentrismo. Beleza, vamos lá, vamos para o antropocentrismo, galera.
É o que nós temos, a humanidade é o homem, é a inteligência, é a ciência. Aí nós estamos chegando onde? Uma misantropia enraizada. O problema de tudo é o ser humano. Vamos extinguir o ser humano. Sabe quem veio com essa história? O diabo. Aqui, ó. Essa história é antiga, tá aqui. Você não precisa acreditar, mas tá aqui. Ai, professor, isso. Tá falando de diabo. Não, peraí. Não precisa ter fé nenhuma. Vamos ficar com os históricos aqui, materialista. Mas, para pensar. Então vamos acabar com a humanidade, porra. É isso que a gente vai começar. Se estamos chegando nesse estudo a essa conclusão, o que a IA está aprendendo? Porra, brincadeira, viu, velho? Então, para Marco Aurélio e Sêneca também seria impossível. Por que seria impossível, professor? Porque não tem vontade. A IA não tem vontade, ela não tem escolha, certo? Tudo bem? Ela não tem escolha. Isso aí é um outro elemento, né? Um outro erro. A gente chama de raciocínio na inteligência artificial o que seria uma mimetização do raciocínio humano. Justamente porque eu expliquei isso na live, o intelecto humano ele tem 3 funções, certo? E a IA, ela mimetiza relativamente bem 2, certo? Ela mimetiza relativamente bem. É assim, o raciocínio é o 3º nível, que é quando eu de 2 juízos, eu chego a um juízo totalmente novo. Então, eu estou raciocinando. Então, de 2 afirmações, ou de uma afirmação e uma negação, eu chego a um conhecimento novo. Então, eu estou raciocinando. Esse é o 3º nível do intelecto humano. Tá? O 2º é formular juízos. A IA, ela até conecta dois juízos e elabora um 3º, ela relativamente consegue fazer isso dentro de uma certa limitação, tá? Mas a IA, ela já tem dificuldade em estabelecer os seus juízos. Ou seja, os juízos são programados na IA. Elas são programadas. Tudo bem? Que é diferente do ser humano. Por quê? Porque esse juízo é decorrência do primeiro. Eu vim de trás para frente. O primeiro, que é o mais básico, que é a simples apreensão. Que é a busca da cuididade, da essência da coisa. Da essência da coisa. Então, o que é isto? Quidist. O que é isso? É a essência das coisas. E aí, diante dessa descoberta, imediatamente eu estabeleço um juízo. Certo? Imediatamente eu estabeleço um juízo. Isso é um óculos. Então, isso não é um livro. Porque uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Isso é lógica aristotélica. Isso é básico. Básico. Isso é alfabetização. Não, eu estou falando sério. Isso é alfabetização para esses filósofos. O cara que não compreendia isso, ele não sentava para discutir na escola de Platão, por exemplo. Aliás, tem uma máxima que diz assim, Platão ele dizia, se a pessoa não entende geometria, não pode começar a aprender filosofia aqui na minha escola. Isso é básico. Isso é básico. Então, esquece. Para Sêneca, sem vontade não existe virtude. Só execução. Só execução. Acabou. Meu irmão, vocês estão ficando maluco, velho. Bom, meu Deus. Bloco 3. Bloco 3. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. E desse lado, um vídeo especial para você
E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.